Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos dando continuidade e hoje, o 6º dia da campanha, 21 dias de orações, Deus tem uma palavra importante para nós. Aprenda como é bom orar a partir das orações dos homens cheios de fé e também das próprias palavras de Jesus. Encontre encorajamento para continuar pedindo a Deus diariamente com persistência e paciência. Veja exemplos de orações vazias, oração do justo aos próprios olhos, assim como a oração pura daquele coração limpo. Ore constantemente. E na meditação de hoje eu trago o livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 14. E a palavra diz, em Lucas, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele. Dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não se suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que por tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uau! O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que, porque tudo que exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos meditar um pouco e entender o que esses versículos têm a nos dizer. A oração é um tema constante em Lucas, que também sempre destaca as pessoas marginalizadas. Neste capítulo, o enfoque está em uma mulher viúva e em um publicano, nas crianças, em um cego.
A mulher é um modelo de oração persistente, necessária na vida cristã e na obra missionária. Na segunda da dupla de parábolas, o publicano é o modelo de oração humilde. O problema do fariseu era sua autoinsuficiência. Explorando ainda mais os versículos, no versículo número 1, o dever de orar sempre e nunca esmorecer, Lucas deixa claro o motivo pelo qual Jesus conta essa parábola. No versículo 2, os romanos permitiam que os judeus gerenciassem grande parte dos seus negócios. Esse juiz não temia a Deus. Por essa razão, era provavelmente um juiz secular e não religioso. O magistrado, desonesto, representava o poder corrompido. No versículo 3, a mulher na parábola é uma viúva, dependente do auxílio da sociedade. Lucas frequentemente observa, em especial, a condição das viúvas. Faze-me justiça. Talvez a mulher estivesse apelando para que se resolvesse algum problema financeiro. Nos versículos de 4 a 5, a insistência da viúva é uma lição da parábola. Deus é um exemplo inverso desse juiz. Ele não responde a um pedido de má vontade. A mensagem de Jesus é clara. Se até mesmo um juiz insensível atende às frequentes solicitações de alguém, Deus certamente responderá às contínuas orações dos cristãos. As contínuas orações dos cristãos. No versículo 6 e 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus responderá à injustiça e à perseguição religiosas que oprime o seu povo. No final, ele se vingará. No versículo 8, digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Jesus pergunta aqui se, no seu retorno, os que creem ainda estarão buscando por ele. A perseguição pode fazer com que um fiel perca seu entusiasmo. Ao indagar tal coisa, Jesus estava aconselhando os cristãos a não desanimarem. No versículo 9, uns que confiavam em si mesmo. Jesus sempre desafiava o orgulho religioso e aqueles que honram a si mesmo, ao mesmo tempo em que aprova a humildade. Versículos de 10 a 12. Ó Deus, graças te dou. O tom da oração revela o problema do fariseu. Ele usa a primeira pessoa do singular 5 vezes nesses 2 versículos. A atitude desse homem dá a impressão de que Deus deve sentir-se grato por causa do seu cumprimento. O fariseu, provavelmente, menosprezava a outras pessoas e sentia-se orgulho por causa do jejum e dos dízimos que dava. No versículo 13, aqui encontramos um exemplo do humilde espírito de arrependimento, o qual Jesus aprovava. O publicano sabia que não podia influenciar ou dizer algo que melhorasse a sua reputação diante de Deus. O homem tinha consciência de que apenas a misericórdia e a graça de Deus, e não as obras realizadas por ele, poderiam libertá-lo. Encerro com o versículo 14. Jesus identificou a diferença entre o fariseu e o publicano. Um era orgulhoso e o outro humilde, e o mesmo contraste entre aqueles que se exaltam e os que se submetem. Deus exalta quem se humilha e rebaixa quem se exalta. Deus exalta quem se humilha e rebaixa quem se exalta. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, diante da meditação hoje, eu pego 2 trechos, meu Pai, para orar. Primeiramente, os orgulhosos, meu Pai. Eu peço que, em nome do seu Filho Jesus, que o Senhor amoleça o coração. Que o Senhor
se faça cada vez mais presente na vida dessa pessoa. Essa pessoa vive na escuridão, meu Pai. Essa pessoa vive na escuridão. Essa pessoa vive com orgulho. Essa pessoa tem a inveja das outras pessoas. Ela se espelha tanto na vida do próximo, esquece dela mesma. Esquece da família, dos filhos, do relacionamento, do seu trabalho, até mesmo dos seus negócios. Diante de Ti, meu Pai, que o Senhor aquebranta todos os corações, que o Senhor ampare todos os humildes, meu Pai. Eu peço neste exato momento, meu Pai, proteção para todos aqueles que contribuem à obra. Sobretudo, pela vida da irmã Fabiola Ribeiro de São Paulo e pela irmã Thaís Soares de Goiânia, porque elas, meu Pai, com todo o sacrifício, com todas as dificuldades, ajudam o projeto no que diz respeito, meu Pai, à internet. São as duas patrocinadoras. Mensalmente elas cumprem, meu Pai, com o pagamento da internet. E hoje, meu Pai, essa internet, ela roda o país, meu Pai. Ela roda o mundo levando a sua palavra, buscando as pessoas aquebrantadas, as pessoas destruídas pelo mundo, meu Pai. E para cada um que contribui mensalmente, meu Pai, que o Senhor adentre pela casa, que o Senhor console, que o Senhor alargue as fronteiras, que o Senhor tira todo o espírito do mal, toda feitiçaria, toda macumbaria, meu Pai, que o Senhor destrua toda ação maligna. Para cada um aquele que mensalmente contribui para a sua obra. Em especial, meu Pai, para todos aqueles que contribuem para a sua obra. Que o Senhor renove a cada amanhecer. Que o Senhor alargue as fronteiras da santidade. Que o Senhor abra portas de emprego. Que o Senhor reverta situações financeiras, meu Pai, para cada um que venha com a sua semente, para semearmos o amor, a prosperidade. Que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo essa oração, meu Pai, para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.